Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite e hoje nós vamos falar de um tema que está bombando, a inteligência artificial, IA, e vamos falar da inteligência artificial dentro do nosso setor de reparação automotiva. Então o tema da nossa palestra é inteligência artificial, uma revolução no diagnóstico automotivo. Inteligência artificial é uma nova tecnologia que todos estão escutando falar porque está sendo aplicada em diversos ramos da sociedade e existe sim uma discussão até onde você vai, mas a inteligência artificial bem aplicada é uma ferramenta revolucionária e no diagnóstico automotivo nós podemos dizer que é uma revolução realmente. Então nós vamos mostrar exemplos práticos para vocês poderem saber como pode ser usada a inteligência artificial. E a Alphatest tem muito orgulho de ser precursora no uso da IA no setor de diagnóstico automotivo. Nós lançamos em novembro de 2021 o primeiro scanner no mercado, até onde nós sabemos, mundial, que tem diagnóstico com inteligência artificial, com o nosso Diag IA. Então nós vamos começar falando um pouco o que é inteligência artificial. Produção, joga um pouquinho essa tela para mim, por favor. Inteligência artificial é a capacidade que uma máquina tem de simular a inteligência humana, realizando tarefas de forma autônoma, como perceber, aprender, planejar, tomar decisões, de forma a atingir um determinado objetivo, graças ao uso de um grande volume de dados. É o Big Data, o grande banco de dados. Nós vamos mostrar também o quanto é importante ter um Big Data. Nós temos um grande Big Data. Então, a inteligência artificial é um computador, no final, que executa um software, os algoritmos, e com esse software ele tenta perceber o que é certo, o que é errado, ele vai aprendendo. É importante ensinar a inteligência artificial. Nós temos que estar o tempo todo colocando dados para os algoritmos saberem como fazer, como não fazer, o que é certo, o que é errado, para ele poder planejar, tomar decisões. E nós vamos agora começando a falar um pouquinho da tecnologia embarcada, para mostrar como nós podemos usar a inteligência artificial nessa tecnologia. Nós voltamos um pouco lá na história, começamos desde 1991 com a injeção eletrônica digital, 32 anos já, e depois a eletrônica se espalhou em todo o veículo, né? Foi para o painel, imobilizador, ABS, airbag, transmissão automática, controle de estabilidade, e hoje nós temos veículos com milhares de parâmetros, centenas normalmente, e chegando em milhares de parâmetros. E aí nós temos uma dificuldade em analisar todos esses parâmetros e em determinar se os mesmos estão corretos ou não. Imagina o mecânico lá, vocês que trabalham nisso sabem o quanto é difícil você pegar um carro com centenas ou até milhares de parâmetros e até ir atrás de qual parâmetro está errado ou não. A solução para isso é o uso de IA, de inteligência artificial. E é isso que a Alphatest tem feito e está cada vez mais aprimorando esse uso de IA. Tá? E aí nesse momento, os veículos estão se tornando mais sofisticados ainda. Agora os veículos estão se tornando inteligentes e conectados. Nós temos hoje os veículos semi-autônomos, o piloto automático adaptativo, o controle de velocidade adaptativo, já indo para os autônomos, basicamente. Então, logo, isso é muita eletrônica, muita inteligência no veículo. Nós temos os novos sistemas de segurança, como frenagem automática, alerta de colisão, assistente de permanência na faixa, e tem os veículos conectados. Hoje até existe um termo, Figital, que é a junção a fusão do mundo físico com o digital. Isso permite diagnóstico remoto, conectividade na nuvem, sistemas de segurança firewall, muitas aplicações diferentes. E nós temos os novos sistemas dos veículos elétricos, que é uma nova realidade que está acontecendo. Os veículos elétricos, eles estão vindo com uma velocidade bem grande, e nós temos hoje, só para definir um pouco melhor, os veículos elétricos BEV, FCEV. BEV são os veículos a bateria, o Battery Electric Vehicle. FCEV são os Fuel Cell Electric Vehicle, que é os de célula de combustível. E temos os híbridos. Tem o PHEV, ou PHEV, que o pessoal fala em inglês, o híbrido que carrega na tomada, o P é de plug-in, então é o híbrido plug-in, ele carrega na tomada. Tem o HEV, que é o híbrido convencional, que não carrega na tomada, ele carrega as baterias através do motor de combustão, como é a carga da bateria normal do veículo hoje. E também na frenagem, que quando ele faz a frenagem regenerativa, ele usa a energia cinética para carregar as baterias. O híbrido também, plug-in, também faz a mesma coisa. E tem os MHEV, que são os Mild
híbridos, que são os veículos híbridos com motores pequenos para ajudar o motor a combustão, para diminuir a poluição e diminuir o consumo também. Então, os veículos, produção, dá uma jogadinha na tela, os veículos elétricos, eles já estão nascendo inteligentes e conectados. Essa é uma grande questão. O veículo, ele está já nascendo assim, é que nem o jovem hoje que usa o celular desde que nasceu quase, né? Um pouquinho depois já tem um celular na mão. Então, para o veículo elétrico, ser inteligente e conectado é uma realidade, o veículo já nasce assim. E tem os novos sistemas específicos do veículo elétrico. Sistema de gestão de bateria, o BMS, Battery Management System, tem o sistema de gerenciamento de potência, sistema de controle de motor, freios com regeneração de energia, que eu falei, ele carrega a bateria, ele transforma a energia cinética em energia elétrica para fazer a carga da bateria, então você não perde essa energia da frenagem. Um veículo elétrico, normalmente você usa muito pouco o freio, é one pedal que eles falam, um pedal. Você tira o pé do acelerador e ele já vai freando e você só precisa usar o freio realmente na hora que tem frear mais rapidamente, numa situação de emergência. E tem o controle híbrido. O veículo híbrido é aquele que é o veículo melhor para o setor de reparação, porque ele tem um motor a combustão, tem motor elétrico e tem a junção dos dois. Então tem um veículo extremamente sofisticado. Então vamos ver um pouco os números. Olha, o primeiro semestre de 2023... nós tivemos mais de 32 mil emplacamentos de veículos elétricos leves, os eletrificados, os veículos elétricos puros e os híbridos. Tá? Quando a gente falar elétrico, lembra que é eletrificado como um todo. Sendo que os híbridos convencionais, o HEV ou HEV, eles tiveram quase 17 mil, 52,7%, é um pouco mais da metade, ainda é bastante forte. Aqui tem uma contribuição forte dos veículos da Toyota, o Corolla Cross, que estão vendendo muito bem na configuração híbrida, e eles são híbridos convencionais. Os híbridos plug-in, o PHEV ou PHEV, eles estão crescendo de uma maneira muito, muito forte. Para ter uma ideia, eles cresceram nesse primeiro semestre em relação ao ano passado mais de 200%. Já alcançaram mais de 35% dos emplacamentos. E os elétricos puros, os BEV, os elétricos a bateria, chegaram em 3.777, pouco mais de 11,7%. Então, se nós juntarmos os plugins com os elétricos puros, já está chegando perto de 50%, porque no mercado internacional um veículo é considerado elétrico, o elétrico puro e o plugin, porque ele carrega a bateria na tomada. Teve um crescimento de 58% sobre o primeiro semestre de 2022, quando nós tivemos 20.427 emplacamentos. E foi quase o total do ano de 2021, que teve próximo de 35 mil. Ou seja, no primeiro semestre desse ano, já emplacamos quase o total de 2021. A frota total de veículos eletrificados, veículos leves eletrificados, hoje está em mais de 158 mil, quase 160 mil. Então tem muitos veículos para todo mundo reparar aí, tá? E em junho de 2023, o mercado de eletrificados atingiu 3,4% do mercado total. Ou seja, é um mercado que cresce de uma maneira muito forte. Eu tenho uma opinião aí que em 2 ou 3 anos o novo veículo flex vai ser o plug-in, o híbrido plug-in, que ele vai ter que funcionar na combustão, vai ter que funcionar na elétrica e vai ser carregado. Então, é uma tendência forte. Estão vindo novas montadoras, as chinesas entraram de uma maneira muito forte. Nós temos aí a GWM, nós temos a BYD, ou BYD, como queira falar, eles estão chamando em inglês de BYD, a BYD. Então essas montadoras estão vindo com novos veículos elétricos, novos veículos híbridos plug-in, e estão tendo bastante sucesso. Nós resolvemos fazer uma pergunta para o ChatGPT. ChatGPT é um chatbot online de inteligência artificial, é um sistema de conversação de inteligência artificial desenvolvido pela empresa OpenAI, que é uma empresa americana, uma startup, que teve um investimento muito forte da Microsoft, e eles lançaram o ChatGPT, que você conversa com ele, é um computador, e você conversa, ele te responde as suas perguntas, ele cria texto, é realmente uma coisa muito moderna, e está dando o que falar, né? Todo mundo está escutando falar esse tal de ChatGPT, porque o pessoal usa para fazer trabalho da escola, usa para outras coisas também, né? Até para escrever artigos, para escrever um monte de coisa. Então nós fizemos uma pergunta para o ChatGPT. Como podemos usar dados
de diagnóstico automotivos para serviços com inteligência artificial? Foi essa pergunta que nós fizemos, para ver até onde nós estamos, até onde o ChatGPT respondeu, poxa, vocês estão no caminho certo, né? Vamos ver o que ele responde. A resposta do ChatGPT foi, com os dados preparados, porque dados preparados, porque você recebe uma quantidade imensa de dados, você precisa preparar esses dados, precisa filtrar, precisa organizar, catalogar, preparar os dados, não é um negócio simples, tá? Então, com os dados preparados, você pode desenvolver modelos de IA para diferentes finalidades, como diagnósticos de falhas, recomendação de peças de reposição, previsão de manutenção, entre outros. Essa foi exatamente a resposta que o ChatGPT deu para a gente. Aí nós falamos, vamos comparar com o que a Alphatest está fazendo? Diagnóstico de falhas. É o diagnóstico com inteligência artificial Alphatest. Então nós já estamos fazendo, desde novembro de 2021, há mais de 1 ano e meio, quase 2 anos, o diagnóstico de falhas, usando inteligência artificial. Recomendação de peças de reposição. Nós lançamos em novembro de 2022, há mais de 6 meses, o AlphaParts, que é um sistema de indicação de peças com uso de inteligência artificial. Então, de novo, nós já estamos aí, estamos acompanhando o que está acontecendo no mundo e somos precursores no nosso setor. E previsão de manutenção. Nós estamos trabalhando hoje de ligar, nós estamos coletando o odômetro dos veículos, ligar as falhas encontradas no diagnóstico com o odômetro. É uma quantidade imensa de dados, você precisa organizar, como nós precisamos preparar os dados, precisa se ensinar a inteligência artificial, mas a ideia é chegar em previsão de defeitos típicos esperados conforme a quilometragem daquele modelo de veículo. Então isso é uma tendência e nós estamos trabalhando nisso, de forma que o mecânico, quando receba o veículo, ele já saiba, ele faz o diagnóstico das falhas, ele vê a recomendação de peças e ele já pode ver a previsão do que vai acontecer com aquele veículo. Então chegou lá um veículo X com 35 mil quilômetros, ele já pode olhar, olha, normalmente esse veículo, mesmo que não tenha um determinado defeito, com 38, com 40 mil, pode acontecer tal defeito. Então nós ficamos muito felizes de saber o que nós estamos fazendo, está realmente na vanguarda da tecnologia. Falando no diagnóstico com inteligência artificial Alphatest, o nosso DIAG-IA, o DIAG-IA é uma análise, dá um zoom também para mim, produção, é a análise inteligente dos parâmetros do veículo usando dados de milhões de diagnósticos armazenados no nosso grande banco de dados. Lembra lá atrás que eu falei? Hoje os veículos têm centenas, até milhares de parâmetros e fica difícil de você fazer o diagnóstico, saber até onde coletar, o que coletar, se você quiser varrer o veículo todo. E tem que ter um grande banco de dados, é o Big Data. Então nós começamos, para vocês terem uma ideia, a coletar os dados para o nosso Big Data em agosto de 2018. Nós começamos a trabalhar no nosso Big Data de DIAG-IA em julho de 2017. Nós já estamos falando aí de 6 anos. Em agosto nós começamos a coletar os dados e lançamos o Capto com DIAG-IA em novembro de 2021. Foram 3 anos de trabalho para poder lançar essa função. Hoje, no nosso banco de dados atual, que cresce diariamente, são milhares de novos diagnósticos que chegam todos os dias, nós temos 20 milhões de diagnósticos realizados. Nós temos 22 milhões de falhas coletadas, falhas as DTCs, né, as Diagnostic Trouble Codes, os DTCs, os códigos, e 1,5 bilhão de parâmetros lidos. Então é uma quantidade, olha a quantidade de parâmetros que nós temos. Então um mecânico, para vocês terem uma ideia, que realiza 20 diagnósticos por dia, que é bastante. Durante 30 anos, que é mais ou menos a vida de trabalho dele, ele vai realizar cerca de 140 mil diagnósticos. O DIAG-IA com Big Data Alphatest, ele equivale a 140 mecânicos trabalhando durante 30 anos. A quantidade de diagnóstico. Então, isso vocês têm uma ideia, a quantidade de conhecimento que nós temos no nosso banco de dados. Isso cresce todo dia tem novos diagnósticos, novas falhas, novos parâmetros. Então, hoje, um determinado veículo, um determinado parâmetro que a gente não faz inteligência artificial, porque tem que ter uma quantidade mínima de dados para o computador, para a inteligência artificial saber o que é certo, o que é errado, o que está mais ou menos, o que não está, esse vai entrando. Toda vez que um cliente nosso atualiza o software dele, tem novos dados no banco de dados. Aqui nós vamos mostrar quais são as respostas que nós temos tipicamente no nosso DIAG-IA. Nós podemos ter vermelho, que é o parâmetro muito fora dos limites dos valores típicos do veículo. Então esse aqui é aquele que a gente fala, está fora, está errado. Laranja, parâmetros fora dos limites dos valores típicos do veículo. Está fora, mas não está tão fora assim.
amarelo, parâmetro próximo dos limites, pode estar um pouquinho acima, um pouco abaixo. Então é mais ou menos assim, vermelho, tá errado. Laranja, muita atenção, o mecânico, vai lá olhar com calma. Amarelo, olha também porque pode estar errado. E o verde é o parâmetro dentro dos limites, esse está tranquilo. E tem os ausentes, aqueles que nós ainda não temos dados suficientes para análise. Mas como eu disse, todo dia entram milhares de parâmetros, de diagnósticos, e isso cresce de uma maneira muito, muito grande. Tá? Vamos num primeiro exemplo que nós vamos colocar aqui. A produção, joga para mim a tela aqui. É um airbag de um veículo do Ford Focus 2.0 16 válvula, e nós podemos ver que foi feito de AGA, e o airbag do motorista, ele está muito fora. Ele está muito fora dos parâmetros normais, típicos, então já aparece vermelho, ali aparece tensão da ignição, aparece airbag do passageiro, então esse está muito fora. Esse exemplo é um exemplo mais simples, porque além do parâmetro estar muito fora, nós temos um código de falha, o B1932 é falha no circuito de airbag do motorista. Então é só para mostrar um exemplo que você tem o parâmetro errado, tem o código de falha. Então o DIAG-A nesse momento, ele vem confirmar aquilo que o mecânico tá olhando. Isso é um exemplo bem simples. Aí você pode entrar no Alpha Parts, tem lá a opção Alpha Parts. Quando a gente entra no Alpha Parts, você vai ver as peças que ele está recomendando. Então, tem todas as informações, modelo do veículo, a placa, você pode pedir um orçamento, e aqui nós temos as peças que ele está indicando que pode ter problema. É o módulo do airbag e o controle do airbag, tá? Desculpa, a cinta de airbag. E aí você pode, além de ver as peças, aí o mecânico pode pedir um orçamento. Nós temos parceiros que trabalham com a gente, com a Alphatest, e você pede um orçamento sem compromisso nenhum, o parceiro vai te mandar totalmente pela internet, porque o Alpha Parts você executa no seu celular. Você pega o celular, lê um QR Code, o QR Code lá, e na hora você já entra no Alpha Parts, aí vê as peças, verifica que peças que a nossa inteligência artificial está recomendando que seja trocada, e pede um orçamento. É um negócio bem simples e tranquilo. Vamos para um outro exemplo, um exemplo intermediário. Joga para mim de novo a tela. Nós temos um problema na válvula da embreagem 1 e pressão na embreagem 1. A rotação do motor está ok, só estamos mostrando. Isso aqui ainda dá um código que o sensor de pressão do óleo da transmissão tem um código de erro lá, 17252. Mas esse código de erro, ele não diz exatamente onde está o problema. Os mecânicos sabem disso, tem código de erro que ele mostra um problema num sistema, e você tem que ir lá, entre aspas, caçar onde é o defeito. Com o diagnóstico com inteligência artificial, ele já foi diretamente ao foco do problema, que é mostrando que o componente da transmissão que gerou o defeito foi o travamento da válvula 1 da embreagem. Então aqui já é um exemplo onde o DIAG-A, ele mostra que tem um código de defeito, mas ele mostra os componentes que estão com defeito. Então isso já ajuda muito o trabalho do mecânico. E também você entra no Alpha Parts, da mesma maneira, entra no Alpha Parts, vê as peças que precisam ser trocadas e pode pedir ou não um orçamento. Então agora vamos para um terceiro exemplo. Nesse exemplo, nós temos o atuador do EPB direito, ele está muito fora, está lá vermelho, está muito fora, está vendo a tensão da bateria está ok, o pedal de embreagem está ok, mas o atuador do EPB direito está muito fora. E não tem código de erro, pessoal. Então, o mecânico vai passar o scanner, qualquer scanner que ele passar bom scanner, vai mostrar que não tem um código de erro. Nesse defeito não dá um código de erro. Isso aqui foi feito num Honda HR-V 1.8 Flex, tá? Para vocês terem uma ideia. Então aqui é o exemplo onde o DIAG-A é o uso extremo. Quer dizer, você não acha erro, o sistema não aponta erro, o carro diz que não tem erro, mas tem o atuador do EPB direito, tem um defeito. Isso aqui seria um defeito, esse defeito é um problema no sistema de alimentação do circuito do atuador EPB direito, e seria um exemplo bem mais difícil do mecânico achar, um problema bem mais difícil dele achar. Ele teria que ir lá nos parâmetros, caçar, etc. O que acontece é que muitas vezes, como não tem o código de Deus, você acha que está tudo certo. Então, se você executa a inteligência artificial, ele resolve o seu problema. E aqui é interessante salientar o seguinte: o DIAG-A ele pode ser executado automaticamente. Quando você entra num sistema, ele já automaticamente ele executa. Você não precisa nem pedir. Você nem percebe, não atrapalha em nada. No final, ele só diga, olha, você está no sistema do ABS, do airbag, sistema de embreagem, seja lá o que for, você já tem o DIAG-A aqui executado desse sistema. E você vai ver os resultados. Ou você pode pedir para a execução do DIAG-A do veículo todo.
Isso vai demorar de 3 a 5 minutos, tipicamente, que depende muito da velocidade de comunicação do veículo, é mais o veículo que determina isso, e aí ele faz a varredura nos parâmetros, de todos os parâmetros que ele tem na inteligência artificial. Então, eu acho que o jeito mais inteligente, mais recomendado é passar o DIAG-A do veículo todo. São 3 minutos que você gasta, que você deixa lá ele executando, você não precisa fazer nada nesse momento, é automático, você não precisa estar no veículo, você vai fazer outra coisa. E quando você volta, é só entrar e ver o resultado de todo o diagnóstico com inteligência artificial. Realmente é uma ferramenta que traz um benefício muito, muito grande, pessoal. Aí vou falar um pouquinho da frota brasileira. Joga para mim também na tela aí, por favor, produção. Um estudo do Sindipeça, de 2022, todo ano o Sindipeça faz esse estudo, esse é o último do ano passado, indica que a idade média da nossa frota está em 10 anos, 7 meses. Sendo que nós temos quase 47 milhões de veículos, automóveis 38,4, comerciais leves 6 milhões, caminhões 2,2 milhões, ônibus 387 mil. Os automóveis, que é a grande frota que nós temos, até 5 anos, 22,7%. De 6 a 15 anos, 56,2%. 16 anos ou mais, 21,1%. Aqui é importante notar que a frota que mais interessa para a indústria de reparação independente é aquela que já saiu da garantia. E normalmente isso acontece e vai para a oficina quando tem 4, 5 anos, até 15 anos mais ou menos. Depois o veículo fica muito velho, a gente sabe que o dono do veículo já tem um poder aquisitivo menor, ele só conserta quando não tem jeito realmente. Então se a gente considerar aí uma frota de 5 anos, 4 anos a 15 anos, nós estamos falando, arredondando os números, 60% ou mais, que é um foco muito grande. Então, nós temos muitos milhões de veículos, quando você pega lá 38%, se pegar metade daria 19, um pouquinho mais, 20 milhões pelo menos de veículos que eles são um foco muito grande, lembrando que os eletrificados estão crescendo de uma maneira muito grande. No slide anterior eu falei quase 160 mil veículos rodando que vão chegar na oficina. Então, hoje, esses veículos estão muito sofisticados, chegam a centenas, milhares de parâmetros e numa quantidade muito grande. A gente sabe, as oficinas hoje estão com muito serviço. Nossos clientes todos falam muito serviço, porque a frota ficou um pouco mais velha, vendeu menos veículo novo, então a gente tem mais veículo velho. Tem uma velha frase que diz: quem não conserta o veículo, quem não troca o veículo, melhor dizendo, ele conserta o veículo. Então se ele conserta o veículo, ele vai mais na oficina, sendo que aquela frota de 5 anos a 15 anos, nós estamos falando aí com certeza de mais de 60% da frota, ou se pegar aí, dá um volume realmente de 20 milhões de automóveis, um grande potencial para as oficinas brasileiras. E cada vez mais tem tecnologia, como nós comentamos. Nós viemos do carburador, foi para injeção eletrônica, muita eletrônica embarcada, agora são os veículos elétricos, semi-autônomos, autônomos, conectados, novos sistemas de segurança. Isso não para, pessoal. Isso é uma velocidade muito grande. E o que a Alphatec tem feito é lançar novas prestações, novos equipamentos de diagnóstico preparados para o presente e o futuro. E que melhoram com o tempo. Lembra que eu falei que o DIAG-A vai coletando cada vez mais dados? Esses dados vão se somando e vão tornando o nosso DIAG-A mais inteligente, com mais parâmetros que ele não executava antes. Eu lembro que nós lançamos o Captur V5X e o Captur PED 3X, na verdade era o V5, agora já virou o V5X, que já é uma melhoria do produto, é uma nova versão, e o PED 3, nós já estávamos preparados para o futuro, porque nós lançamos, a gente costumava brincar na Alphatec que a gente tinha um canhão para matar uma mosca, porque ele tinha uma alta capacidade de processamento, muita memória, mas não usava isso tudo. Agora, com o diagnóstico com inteligência artificial, o DIAG-A, nós estamos usando bastante isso. Ainda bem que a gente lançou os produtos com muita capacidade de processamento e muita memória, que permite que os nossos equipamentos cresçam, muito software, porque agora é muito software que nós vamos lançar até chegar lá, né? Então, tem o diagnóstico inteligente, que nem diz o ChatGPT, diagnóstico com inteligência artificial, depois indicação de peças e a previsão de manutenção. Isso só é possível se você tem um hardware, uma plataforma que pode crescer, e os nossos scanners atuais, eles podem crescer. Então, nós temos IA cada dia mais inteligente, nós temos mais prestações, nós temos a automação no diagnóstico.
O objetivo nosso é que o Capto com DiagA realize o diagnóstico sozinho e apresente o problema, a solução, peças a serem trocadas. É o que nós estamos fazendo hoje e que nós estamos tentando melhorar isso a cada dia. A ideia é que você ponha lá o Capto, ele vai lá e realiza, faz tudo, já indica qual é o problema, que solução que tem, que peça que tem que ser trocada. E também agora já prevê o que vai acontecer, mesmo se o carro não tem um defeito, já fala, olha isso aqui que normalmente pode ter problema daqui a pouco nesse veículo. Então, o serviço que você vai prestar, ele fica a cada dia melhor. Ele fica um serviço mais assertivo, ou seja, você acerta mais, ele fica mais eficiente, ele fica no final mais eficaz, porque você pode ir lá varrer todos os parâmetros na mão, mas imagina, você pode às vezes demorar horas para fazer o diagnóstico de um veículo se você não tem um DiagA. Com o DiagA, em 3, 4 minutos você varre inteiro, então você vai ganhar muito, não só na qualidade, na assertividade do seu diagnóstico, do seu serviço, como na sua eficiência. Então você vai fazer um processo muito mais eficaz, fazer a coisa certa no tempo certo. Então em vez de gastar 30, 40, 50 minutos, 1 hora, 2 horas, em pouco tempo você já vai ter o diagnóstico completo do veículo. Eu gostaria de passar agora uma mensagem final para vocês, pessoal. Falar uma mensagem que eu sempre gosto de falar nas palestras, dizendo sobre exatamente o que é algo inovador. O que é uma inovação? Então tem uma mensagem que eu gosto de apresentar, que as boas empresas tentam fazer melhor as coisas que já estão sendo feitas e que outras empresas também já estão fazendo. É a inovação incremental, aquela inovação que acontece todo dia ser melhor. E nós fazemos isso o tempo todo. A Alphatec está sempre inovando em tudo, tentando, trabalhando para isso. As empresas verdadeiramente inovadoras tentam fazer coisas novas e inovadoras, que ninguém ainda fez e que causam um grande impacto na sociedade. É a inovação disruptiva. Eu tenho certeza que a Alphatec é uma empresa de inovação disruptiva. O que nós lançamos em 2021, o DiagA, diagnóstico com inteligência artificial. Em 2022, Alpha Partes. Isso tudo é uma inovação disruptiva. São coisas novas que nós estamos trazendo para o mercado, coisas que ninguém fez ainda, nem aqui, nem fora do Brasil. Então eu tenho certeza que isso traz algo novo, traz um benefício para a nossa sociedade, para você, mecânico, que ninguém ainda tem. E agora estamos trabalhando em coisas a mais. O que eu falei, o ChatGPT lá falou que tem que fazer diagnóstico de falhas, tem que fazer as peças, indicação de peças e a previsão de manutenção. Então, no futuro próximo, o carro vai parar, você vai saber o que está acontecendo com a inteligência artificial, vai ser que peças que tem que ser trocadas, a indicação das peças e a previsão do que vai acontecer daqui para frente, para dar um serviço cada vez melhor. Nós costumamos dizer que o diagnóstico normal é código de falha, parâmetros, atuadores, etc. Isso é obrigação. Todo scanner faz ou deveria fazer. Isso é o básico. Então o que nós queremos é algo muito maior. Com o Capto V5X, Capto PED 3X, com DiagA e Alpha Partes, nós temos algo realmente novo, uma inovação disruptiva, com mais qualidade, mais eficiência, no final mais eficácia, mais assertividade, diminui o seu tempo de trabalho. Pessoal, toda essa tecnologia está sendo desenvolvida, ela cresce dia após dia, cada vez mais. Então quem tem hoje um Capto da família V5, ou PED 3, tenha certeza que vocês cada vez mais vão ter coisas novas, ou cada vez mais vão ter aquilo que ninguém tem, e nenhum scanner concorrente tem. O que nós estamos levando para o mercado é exclusivo da Alphatec, é uma inovação disruptiva, é algo novo que nós estamos levando. Então, para quem quiser mais informação, nós temos esse QR Code, o QR Code aí na tela, copiem esse QR Code, fale agora com uma consultora, um consultor da Alphatec e conheça essa nova era da tecnologia em diagnóstico automotivo. Realmente, o que você vai ter de diferencial, o que você pode fazer daqui para frente e como isso vai ajudar o seu dia a dia, como isso vai tornar a sua oficina cada dia melhor, cada dia mais eficaz, cada dia mais assertiva, fazendo a coisa certa no tempo certo. Foi um prazer muito grande estar com vocês. Espero que isso traga benefícios e que seja de bastante utilidade para todos. Boa noite, obrigado, pessoal.